Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. O nosso programa, você já conhece, se propõe a debater assuntos locais, assuntos de interesse da comunidade rio-pretense, sempre trazendo um convidado muito afinado com cada um desses assuntos. O nosso convidado de hoje é um especialista no assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje. Tenho a honra de estar recebendo aqui, antes de tudo, um amigo, o Roberto de Carvalho Júnior, é engenheiro, licenciado em matemática, com habilitação em física e desenho geométrico, pós-graduado em didática do ensino superior, mestre em hidráulica e saneamento e mestre em arquitetura e urbanismo na área de projeto e planejamento de assentamentos humanos. Para ler o currículo do Roberto, demoraria aqui umas 2 horas, pelo menos, tanta coisa que ele já fez. Mas, sobretudo, o Roberto tem se dedicado a estudar essa questão da água. E essa questão é uma questão que está muito em voga atualmente, né? Seja por causa do momento da crise hídrica experimentado pelo Sudeste brasileiro de um modo geral, pelo estado de São Paulo em particular, a região da Grande São Paulo muito em particular, e de certa forma em alguns locais do interior também. Aqui mesmo em São José do Rio Preto, Roberto, nós tivemos alguma apreensão em relação a essa questão do abastecimento de água alguns meses atrás. Depois, felizmente, parece que São Pedro deu uma colaborada, né? Continuou colaborando com a cidade, e hoje, no momento, não há exatamente essa preocupação. Mas, entre outros assuntos, é sobre isso que nós vamos conversar com o Roberto de Carvalho Júnior, que eu queria agradecer muito pela sua presença em nosso programa. Roberto, muito obrigado, viu? Obrigado, Rei, pelo convite. Boa tarde, telespectadores do programa Opinião Cidade. É um prazer muito grande voltar a esse programa para falar dos assuntos locais. Com relação à crise hídrica, né, eu há 20 anos, desde a época de 92, eu venho alertando sobre esses problemas de sustentabilidade. Você, na época, trabalhava na imprensa escrita, deve se lembrar dos artigos que eu escrevia sobre Agenda 21, sustentabilidade. E foram muitos. Foram muitos. E na época eu fui bastante criticado, assim, porque muita gente achava que os meus artigos eram ilações apenas, né? E hoje nós estamos aí experimentando tudo o que eu falava 20 anos atrás. Inclusive a região sudeste já estava previsto uma desertificação pelo problema da mudança climática. Isso que está acontecendo não é nenhuma novidade para mim, né? Embora muitos políticos fiquem discutindo a questão política da crise hídrica, mas isso já estava previsto já pelos cientistas. Essa desertificação da região sudeste é uma coisa que tende a se agravar e nós precisamos estar preparados para enfrentar esse problema. Essa crise hídrica tende a piorar, então, nos próximos anos, Roberto? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Por exemplo, a coisa pode piorar ainda mais? Pode, Rei. Nós dependemos muito da umidade que vem da região amazônica. Com a devastação da floresta amazônica também, e essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, o efeito estufa, existem vários modelos de estudo que já prevêem uma tendência à desertificação, não só na região sudeste aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então haverá uma mudança muito grande, quer dizer, lugares que choviam muito vão chover menos, lugares que quase não choviam vão começar a ter alagamentos. Então haverá sim uma mudança, e nós estamos vivenciando hoje uma crise hídrica que há 80 anos nós não vivíamos. Quer dizer, eu acho que nenhum governo, nenhum estado estava preparado para enfrentar uma crise hídrica de tamanha proporção. Então, não só faltou investimento pensando a médio e longo prazo, mas também uma crise totalmente imprevista, né, sob o ponto de vista da hidrologia. Roberto, tem uma expressão que a gente se acostumou a ouvir na televisão, no caso ali da previsão do tempo, etc. Nós não somos climatologistas, etc., mas a gente ouve muito falar em tal da zona de convergência tropical, quer dizer, regiões úmidas, a região de situações de chuva que vinham da região amazônica. Sim. E atingiam em cheio a região sudeste brasileira. Isso deixou de existir com tanta regularidade. Então a gente pode até pensar que uma árvore que se derruba lá na região amazônica interfere no clima aqui em São Paulo. Está mais do que claro, né? Com certeza, está mais do que claro isso. E isso a gente já falava 20 anos atrás, chamava atenção sobre a necessidade de se economizar água, de tratar com mais responsabilidade os recursos hídricos, a questão do lixo urbano também e outras coisas, né? Eu acho que hoje é inadmissível um governante não pensar na gestão ambiental. Aliás, o Brasil, por ser detentor de uma grande reserva hídrica, embora mal distribuída,
deveria ter um plano de gestão da preservação desses recursos, porque no futuro nós podemos nos tornar uma grande potência econômica, administrando e exportando, inclusive, a água, né? Porque ao contrário da energia, no futuro a água vai ter um valor imensurável. Tendo em vista aí essa escassez de água no mundo inteiro, hoje existem guerras já por causa da água, e o Brasil, detentor de uma grande reserva hídrica, devia tomar muito cuidado, porque tem muito país lá fora de olho na nossa reserva aqui. Sem dúvida. Roberto, e voltando aqui para a nossa aldeia, né? Vamos falar. São José do Rio Preto, que é um assunto que eu sei que você gosta muito de falar também. O Roberto, além de tudo, é um apaixonado por Rio Preto. Além de um estudioso dessas questões técnicas todas, é também um rio-pretense da gema, né? Como se diria em relação ao Rio de Janeiro, né? E aqui em Rio Preto a questão da água. Hoje nós temos 28, quase 30% do abastecimento provido pelos mananciais, pela represa, né? Pelos mananciais de superfície, cerca de 70% a 80% pelos poços profundos e o de Bauru, né? Da região Bauru. O sistema de abastecimento, Rei, de Rio Preto hoje, ele explora os aquíferos subterrâneos, o Bauru e o Guarani, 40% o Bauru, 30% o Guarani e 30% dos mananciais superficiais, que seria a estação de tratamento de água da represa, lá do ETA. O Rio Preto, na verdade, né? Assim, está bem distribuída o abastecimento de Rio Preto. O que me preocupa é que nós estamos utilizando hoje 70% da água do nosso abastecimento proveniente dos lençóis subterrâneos, que é a água do futuro. Essa água ela deve ser preservada, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, é a água da futura geração, porque a tendência é a escassez cada vez maior, como eu já falei no início do programa, dos recursos hídricos superficiais, principalmente aqui na região sudeste. E para falar em reposicionamento lá no aquífero Guarani, há que se esperar algo em torno de 1000 anos por aí, né, para a água voltar. Hoje as bombas que exploram o aquífero Guarani estão trabalhando a todo vapor. O ideal seria que elas trabalhassem apenas 17 horas por dia e houvesse um descanso para que houvesse uma reposição natural do aquífero, né? E não está havendo isso, a exploração é cada vez maior. E temos também outro problema. Com o rebaixamento do lençol freático, a água se torna cada vez mais quente. Hoje nós estamos captando água a 40 graus de temperatura, sendo que o máximo que o sistema suporta é 80 graus, quer dizer, nós já estamos na metade da temperatura admissível. Quer dizer, nós precisamos desenvolver novas tecnologias, cada vez mais sofisticada. O custo da energia para captar essa água vai aumentar cada vez mais, porque quanto maior a profundidade, maior a potência da bomba para poder fazer essa captação, e o custo da energia elétrica, consequentemente, é maior também. Hoje se gasta uma fortuna de energia elétrica para fazer funcionar todos esses poços que exploram o aquífero Guarani. Sem falar da falta de reposição natural, né? Nós temos também o problema da temperatura da água, que está cada vez mais difícil. Hoje já em torno de 40 graus a água que a gente faz a captação do aquífero Guarani. Isso acaba causando danos para o equipamento, acaba exatamente, deformação dos tubos. A norma ela não garante, né, que uma temperatura maior que 80 graus. Então você vai ter que trabalhar com materiais mais sofisticados, novas tecnologias, novos conceitos. E nós temos um outro problema também que muita gente desconhece, que essas águas subterrâneas, ela tem um elemento químico, carbonato de cálcio. Isso, eu ia te perguntar sobre isso, exatamente. Então, e isso a longo prazo vai entupindo a rede de distribuição e até as instalações prediais, começa a comprometer as instalações prediais. Eu já vi junto ao pessoal do SEMAI, por exemplo, alguns pedaços de encanamento, coisas de alto calibre, né, coisas grossas, quase totalmente entupidos pelo carbonato de cálcio lá dentro, né? Isso é chamado colesterol da água. É como um colesterol mesmo. Você citou, eu também mostro para os alunos na sessão, aliás, no meu livro Patologias em Sistemas Prediais, tem uma figura que mostra isso. A gente pode até mostrar aqui ao vivo. Isso, quer ver? Isso aqui... Se tiver fácil de você localizar, é legal. Vai ser fácil aqui. Isso aqui é um problema muito sério, porque a água vai se incrustando na tubulação até o entupimento total da água. É realmente um colesterol da água, né? Um colesterol da água.
Então, aqui, não sei se a câmera pode captar. Isso. Aqui está um corte de uma seção do tubo e você está vendo aqui todo o material incrustado, é um material duro. Sem dúvida. Então isso vai fechando, fechando, até que impede a passagem da água. Além de comprometer o dimensionamento, né, porque diminui a seção do tubo, isso causa o rompimento da tubulação. Estamos vendo melhor aí, ó. Exatamente isso. E não tem como remover essa incrustação, Roberto? Boa pergunta, Rei. Existe alta concentração de cloro. Com um cloro com alta concentração você consegue dissolver isso, mas aí você gera um outro problema, que é o resíduo desse cloro na água para o abastecimento. Claro, nem pode. E o cloro numa alta concentração ele faz muito mal à saúde. É veneno, né? É veneno. Então fica mais fácil às vezes você remover a tubulação que está comprometida do que você tentar desentupir o cano. Bom, e essa é as donas de casa, as mulheres, os donos de casa, as pessoas que cuidam de casa já vão saber identificar claramente isso, né? Naqueles boxes de banheiro de vidro, começa a ficar esbranquiçado, causado pela água. Em função desse processo, desse fenômeno. Os orifícios também do chuveiro, da ducha, você começa a observar que está branquinho. O ideal seria que com uma espécie de uma agulha, um grampo, você faça o desentupimento periódico, para você melhorar a vazão da sua ducha, né? Embora o que está dentro da tubulação não tem como você saber. Agora, isso é um fenômeno natural, a água nossa é assim porque é assim, né? A água subterrânea, né? Tem esse elemento químico que a longo prazo acaba entupindo as tubulações. Então, resumindo toda a história, nós precisávamos explorar mais os lençóis superficiais, a água do rio. Existe um projeto, tem uma previsão de um projeto de fazer a captação de água no Rio Grande, a 60 quilômetros de Rio Preto, na altura de 100. Você acha que essa é a solução, é uma das soluções? Eu acho que é uma solução a médio prazo e que nós deveríamos investir sim, até para preservar mais os lençóis subterrâneos. Nós somos uma cidade privilegiada em se tratando de abastecimento, justamente por ter dois grandes lençóis, dois grandes aquíferos subterrâneos embaixo aqui do nosso perímetro urbano. Que é o aquífero Bauru, que se encontra de 100 a 300 metros de profundidade, e o aquífero Guarani, em torno de 1.000 metros, 1.200 metros. Então, esses dois aquíferos, eles têm que ser preservados. Nós corremos o risco, além do rebaixamento do lençol freático, também da contaminação, em função da exploração desenfreada. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de poços explorando, principalmente o aquífero Bauru, que responde hoje por 40% do abastecimento de Rio Preto. E a gente nota aí, não sei se isso é verdade, Roberto, que esse lençol está baixando, né? Antigamente se atingia água com 40, 50, 60 metros. Hoje dizem que já passa de 100 metros. Passa de 100 metros. Existem alguns lugares que chega a 300 metros. Nossa. O aquífero Bauru, que você fazia captação com até 100 metros, hoje você às vezes precisa de 300 metros de profundidade para fazer a captação de água em alguns pontos. Chega até a 300 metros em alguns lugares, devido ao rebaixamento. Houve, além dessa exaustão natural, né, a água foi minando um pouco mesmo, diminuiu. Houve, o que você falou, uma corrida desenfreada pela perfuração de poços, não tinha controle nenhum, né? Hoje há esse controle, como é que está isso? Hoje está bem mais controlado, existe, né, uma gestão mais séria a respeito da perfuração de poços. Hoje você não pode ir perfurando um poço assim como você fazia antigamente, apesar de que Rio Preto é um paliteiro, né? O Rio Preto hoje está cheio de perfuração de poços antigos. E lá embaixo o lençol é o mesmo, né? Quer dizer, contaminou um, corre o risco de contaminar mais exatamente. de um. Se você contaminar um poço, os poços são vasos comunicantes com o lençol. Se você contaminar um poço, você corre o risco de contaminar outros poços. E tem um problema também, a demanda hídrica hoje está maior do que a reposição. Embora o aquífero Bauru ele tenha uma reposição melhor que o aquífero Guarani. Mais rápida, né? Mais rápida, porque as chuvas, né, elas percolam e chegam até o lençol. Só que nós temos também um problema mais grave, que é o problema da contaminação desse lençol por fatores ambientais, devido à poluição. Certo. Coisa que dificilmente acontece com o Guarani devido à sua profundidade. Certo. Isso inclui desde esgoto doméstico até postos de gasolina, por exemplo. Exatamente. Inclusive já existem alguns estudos de alguns postos no centro da cidade que devido às redes de esgoto mais antigas, que tem muitos vazamentos,
essa água desses poços da região central tem muita presença de nitritos e nitratos, que são elementos cancerígenos. Então, quem poderia falar melhor a respeito desse assunto talvez fosse o professor Samir Barcha. Ele já esteve aqui uma vez, a gente conversou sobre isso, é muito bacana conversar com o professor Samir sobre isso. Existem muitos vazamentos nessas redes antigas e que acabam comprometendo a qualidade da água nos poços mais próximos. Como um chorume, uma água de cemitério também. Você não pode perfurar um poço do lado de um cemitério. Então você precisa tomar alguns cuidados. E o aquífero Bauru, ele é mais suscetível à contaminação que o aquífero Guarani. Embora também ele tenha a vantagem de ter uma reposição melhor em função das chuvas mais rápidas. Tá certo. Roberto, eu vou pedir sua licença para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa. E a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa didática com o engenheiro Roberto de Carvalho Júnior sobre água, sobre problemas da água em São José do Rio Preto, no Brasil, etc. Um problema que afeta certamente você. Um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Até já. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. De volta com a Opinião Cidade, ao vivo, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto, hoje conversando com o engenheiro Roberto de Carvalho Júnior sobre o problema, sobre o contencioso da água em São José do Rio Preto e em todo o Brasil, em toda a região sudeste do Brasil especialmente. O nosso programa pela internet está sendo visto em várias regiões brasileiras. Eu gostaria de registrar alguns locais que estão nos assistindo agora. Isso é possível a gente saber pelo nosso monitoramento aqui nos estúdios da TV da cidade. Essa entrevista com o Roberto de Carvalho Júnior está sendo vista, por exemplo, em São Caetano do Sul. Sempre tem o pessoal de São Caetano nos acompanhando. Brasília, Ribeirão Preto, Palmeira dos Índios, Salvador, Criciúma, São Paulo e Valinhos. Para o pessoal de São Paulo, a gente poderia até dizer uma palavra de alerta, né, Roberto? Nós estávamos conversando agora exatamente sobre isso no intervalo, né? A cidade de São Paulo, a capital, a região metropolitana de São Paulo, não tem embaixo dela os aquíferos, como existe aqui em Rio Preto, né? Então, isso agrava o problema lá, que todo manancial tem que ser superficial, é isso mesmo? É isso mesmo. São Paulo não tem a sorte que tem São José do Rio Preto, né? O aquífero Guarani, ele abastece uma grande parte da região centro-oeste, sudeste, é um aquífero transfronteiriço. Ele chega no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, mas infelizmente ele não passa pela cidade de São Paulo. Ribeirão Preto também é privilegiado,
embora São Paulo tenha esse problema. Então São Paulo está sofrendo muito, por quê? Porque todo o abastecimento de São Paulo é proveniente de aquíferos superficiais, de lençóis superficiais. Então São Paulo hoje, né, em função dessa seca que há 80 anos não se constatava aqui na região sudeste, passa hoje por sérios problemas de abastecimento. O governo ele não estava preparado, né, para enfrentar uma crise de tamanha dimensão. E hoje a população paulistana tem que economizar água, tem que participar também com medidas de transformar a sua instalação predial numa instalação também onde se consuma pouca água, né, usando arejadores nas torneiras, reservatórios para armazenar água, no caso de haver um rodízio, né, você ter uma reserva suficiente, pelo menos para 2 dias de consumo, utilizar a água do chuveiro para descarga. Hoje existem firmas até patenteando instalações de reuso. Hoje é impossível você não pensar no reuso da água na cidade de São Paulo. Certo, e não só na cidade de São Paulo, mas imagino que em todas as cidades, em todo o Brasil, Rio Preto inclusive, né? Pode não existir problemas agora, mas a gente tem que se prevenir para que eles não existam no futuro, né? E o Roberto, eu sei que entre os livros que ele já publicou, são vários, daqui a pouco a gente fala sobre os livros dele, um deles trata exatamente disso, das providências dentro das casas, né? Dentro das instalações prediais, né? O que o morador pode fazer para resolver, para ajudar nessa batalha contra o desperdício de água, contra o uso excessivo da água, etc. Além de não lavar a calçada, o que mais que ele pode fazer na construção dele, na casa dele, para se prevenir, Roberto? Olha, os engenheiros, os colegas engenheiros e arquitetos, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre isso. Até eu vou dar um exemplo. No final da década de 90, Rio Preto passava por um problema muito sério no abastecimento de água, você se lembra bem disso, onde mais de 60% da população tinha problemas de falta d'água diariamente. Por quê? Porque o Departamento de Água e Esgoto, né, ele não conseguiu acompanhar a demanda hídrica, os investimentos não acompanharam a demanda hídrica. Sem dúvida. Vou fazer apenas um registrinho histórico para localizar essa época aí, anos 90, né? Final dos anos 90, foi quando houve o colapso. Não existia ainda uma autarquia que cuidasse da água, Exatamente. Onde se cuidasse dos investimentos, etc. O Rio Preto que tinha era o DAE, Departamento de Água e Esgotos, administrado pela própria prefeitura, nem sempre com critérios muito técnicos e muito confiáveis. Era subordinado à Secretaria de Obras e todo o dinheiro arrecadado, inclusive, não era investido no setor. Então, o que aconteceu? O sistema ficou todo sucateado, ele não acompanhou a demanda hídrica em função do crescimento populacional. Você sabe que Rio Preto teve um crescimento populacional estrondoso a partir dos anos 80, a cidade praticamente dobrou, né, o número de habitantes, e o sistema não estava preparado para essa demanda. Então ocorreu o sucateamento do sistema e, consequentemente, a falta d'água atingiu aí, centenas e milhares de riopretenses. Bom, voltando ao assunto, o que agravou muito essa situação na época foi o subdimensionamento dos reservatórios domiciliares. Aliás, foi tese do meu mestrado, esse estudo de caso do abastecimento de São José do Rio Preto, e nós fizemos várias pesquisas junto à comunidade e constatamos que 90% dos reservatórios domiciliares não estavam dimensionados corretamente, sendo que a maior parte subdimensionados, o que agravava mais ainda o problema. Por quê? Quando faltava água na rede, o camarada não tinha água, uma reserva de água, nem para um dia de consumo, às vezes. A norma recomenda que você tenha uma reserva para 2 dias, ou 1 dia e meio no mínimo. Mas os reservatórios domiciliares aqui em Rio Preto não estavam dimensionados nem para um dia de consumo, a maior parte. O que agravava mais, quer dizer, faltava água na rede e imediatamente faltava água na casa do cidadão. Hoje essa situação já mudou, Roberto, ou ainda não? Porque as construções antigas devem continuar com esse problema, né? Continua com esse problema. Agora eu faço uma outra pergunta, eu faço uma pergunta a você. Quem é culpado disso aí? É o morador? Não, é quem faz o projeto, né, que às vezes não dimensionou corretamente ou não orientou o morador. Então, eu acho que o engenheiro e o arquiteto tem uma parcela de responsabilidade sobre essa questão. Então, é preciso dimensionar corretamente os reservatórios. Infelizmente, no Brasil, nós dependemos do reservatório. O reservatório não é uma boa coisa, né? Em países, quando o sistema público funciona bem, não existe reservatório. Não precisa, né? Não precisa, né? Mas aqui no Brasil é imprescindível. Então nós precisamos tomar um cuidado especial com a questão dos reservatórios.
Um outro fator que agrava muito também é os equipamentos que desperdiçam água, como por exemplo uma válvula de descarga. A válvula de descarga ela gasta 30 litros d'água aproximadamente para você acionar a bacia, sendo que a caixa de descarga você faz a higienização com 6 litros. Hoje a tendência é melhorar ainda mais esse desempenho. Existem alguns modelos sendo estudados no Japão, na Alemanha, que faz a higienização da bacia com 1,5 litros. Alguns designs de bacia as empresas estão desenvolvendo que facilita a higienização com apenas 1,5 litros de água. Puxa vida. Então, essa é a tendência, né? Além de usar equipamentos economizadores de água, você também valorizar mais o seu consumo interno. O banho é responsável por quase 60% do consumo de água, né? Dentro de o banheiro, aliás. Então, o banheiro é o maior vilão do consumo. Se a gente conseguir controlar o consumo no banheiro e principalmente na torneira da cozinha, a gente vai ter uma economia muito boa de água. E, aliás, os paulistanos já estão fazendo isso. Se existe alguma coisa positiva de toda a crise, é exatamente a lição que fica, né? Para que se aprenda depois. Tomara que pelo menos isso sobreviva e fique, para a gente não voltar a incorrer nesse problema e ter situações tão complicadas como essa que nós estamos vivendo agora, né? Eu diria que não tem mais retorno, sabe? Eu acho que a tendência é essa daqui para frente. Nós nunca mais teremos, assim, abundância de água. Hoje a demanda é muito maior do que a reposição. E ao contrário do que se pensava, que a água era um recurso infinito, a água é um recurso finito e vulnerável. Então nós precisamos valorizar muito. Embora o Brasil, como eu tenha dito no início do programa, é detentor da maior reserva hídrica do planeta, a água aqui é muito mal distribuída. A maior parte dessa água, 80% dessa água, fica na região amazônica, onde vive só 5% da população brasileira. Pois é. E na região sudeste e nordeste, nós não temos mananciais suficientes para alimentar a população. Então, o problema no Brasil é muito grave. Embora nós tenhamos essa riqueza hídrica lá na região amazônica, que poderia ser até exportada no futuro, né? E o Brasil se tornar a maior potência econômica mundial em função desse bem precioso que é a água, é imprescindível à vida. Roberto, e essa questão da reutilização, do reuso da água por parte das pessoas dentro das casas? Simplesmente basta a pessoa resolver fazer isso ou precisa ter um aparato técnico, precisa ter algum cuidado para poder implementar isso, para que isso funcione realmente? Como é que funciona isso? Olha, boa pergunta, Rei. Hoje muita gente começa a fazer por conta própria, né, o reaproveitamento de água de chuva. Não pode criar dengue, né? Por causa disso. Exatamente. Além desses cuidados, né, com a dengue, de tampar bem os reservatórios que fazem a captação dessas águas pluviais, nós também temos que lembrar que as águas pluviais, elas não são recomendadas para consumo. Elas devem ser utilizadas para fins menos nobres. Por exemplo, para lavagem de piso, descarga da bacia sanitária, regar jardim, né? Nós não podemos usar a água de chuva que é captada para cozinhar, para tomar banho, né? Para fazer higiene. Então é uma água que deve ser utilizada para fins menos nobres. Porque exatamente porque ela tem muito contatos com a superfície, com telhados, exatamente, com calhas, é etc. uma água que tem contaminantes, né? Existem chuvas ácidas, enfim, não é uma água adequada para o consumo humano. E em se tratando de águas cinzas, a gente chama de águas cinzas os esgotos domésticos, é pior ainda. Aí você precisa de uma mini estação de tratamento. Mas eu acredito que a reutilização das águas pluviais que caem sobre os domicílios é perfeitamente viável, mas precisa implementar um sistema adequado e saber como utilizar essa água também. E a utilização, por exemplo, você disse agora há pouco, a água do chuveiro, a água do banho, para algumas funções. Isso tem gente já fazendo isso é possível fazer. Estão fazendo pra de uma forma mais rudimentar, né? Eles deixam um balde lá debaixo do chuveiro, tomam banho. O ideal não é isso. O ideal seria ter um sistema já previsto em projeto, né, que fizesse a captação através do ralo e através de uma pequena bomba você acionar as descargas e outros pontos de consumo para água de consumo menos nobre, como eu disse. Mas está sendo feito de uma forma rudimentar, mas não deixa de ser uma boa
opção e uma atitude de cidadania, você também, né, colocar um balde lá debaixo do seu chuveiro para que você não desperdice essa água utilizada no banho e você possa reutilizá-la. E com relação às águas pluviais também, tem muita gente fazendo instalação por conta própria, coloca lá um condutor chegando dentro de um reservatório, armazena essa água e depois utiliza também. Isso acontece também com as máquinas de lavar roupa, por exemplo. Eu percebo que já ouvi relatos de mulheres contando isso. Eu coloquei num balde ali, depois eu lavo o quintal com aquilo lá. É uma boa opção. Você já tem até uma água com sabão também para poder lavar o quintal. Então são opções que realmente nós precisamos praticar e estar atentos, porque, como eu disse, não tem mais retorno. A tendência são projetos sustentáveis, as instalações hidráulicas estão cada vez hoje mais focadas no uso racional da água. Roberto, eu queria que você mostrasse alguns dos exemplares dos seus livros. O Roberto já publicou 4, 5 livros, já é 4 isso? livros. 4 livros, eminentemente técnicos, são assuntos técnicos, a princípio pelos títulos aí não vão assim despertar grande paixão no telespectador, mas na verdade é muito útil para quem lida com esse problema. Quem trabalha na área. Não é livro de autoajuda, né? Mas, e justamente por não ser um livro de autoajuda, esse primeiro livro que nós lançamos, Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura, já está na 8ª edição, está sendo adotado em várias universidades federais do Brasil. Não me pergunte por que essa preferência das universidades federais, mas nas universidades federais ele está tendo assim uma aceitação muito grande. Já está na 8ª edição e por não se tratar de um livro de autoajuda, isso significa que o livro está sendo bem aceito no mercado. Roberto, tem alguma dica para os arquitetos, para os profissionais de arquitetura? Boa pergunta. Esse livro, Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura, e esse outro livro, Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, são livros direcionados ao arquiteto. Por quê? Todos os livros de instalações existentes no mercado eram livros para engenheiros. Eles não abordavam as interfaces das instalações hidráulicas com o projeto arquitetônico e estrutural, coisa que é imprescindível para o arquiteto. O arquiteto, quando ele elabora o projeto arquitetônico, ele tem que fazer um projeto que seja depois facilmente integrado às instalações prediais e ao projeto estrutural. Então ele tem que ter uma visão espacial de todos esses subsistemas trabalhando conjuntamente, né? O arquiteto ele tem que fazer a compatibilização do seu projeto com o futuro projeto de instalação elétrica, hidráulica, estrutural. Então nós escrevemos um livro com esse enfoque, abordando essas interfaces entre os vários subsistemas construtivos. Eu estou vendo você deu uma folheada aí, estou vendo que são muitas ilustrações, muita orientação técnica para o profissional, não é isso? É boa colocação, aliás, é muito pertinente a sua observação. Hoje em dia, com a rapidez das informações, né, o aluno, o profissional, hoje ele não tem muito tempo mais para pegar aqueles livros técnicos de antigamente, né, e ficar lendo para poder saber o assunto. Ele tem que ter textos mais curtos, claro, ilustrações. O livro hoje tem que ser uma espécie de revista. E foi essa proposta, escrever um livro mais didático, mais acessível e para um entendimento mais rápido também, tanto por parte do aluno quanto do profissional. Depois, Rei, desses 2 livros, nós escrevemos um terceiro livro, que eu gostaria de falar um pouco sobre ele, que chama-se Patologias em Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários. Algumas dessas patologias você até mencionou agora há pouco aqui. Já mencionamos aqui no seu programa, mas por que esse livro é importante? Nós estávamos conversando antes do início do programa, muita gente não sabe, mas 75% das patologias da construção civil são oriundas de problemas hidráulicos, sanitários. Então, até eu que sou da área, desconhecia essa pesquisa. Me surpreendi com essa informação e por conta dessa pesquisa, nós elaboramos este livro, elencando todas as patologias que ocorrem nas instalações de água fria, água quente, esgoto e águas pluviais, por capítulo. Também como evitar essas patologias através de projetos bem feitos, bem compatibilizados e principalmente como solucioná-las depois de instaladas. E quem é que já não teve em casa algum tipo de problema, algum tipo de patologia, algum tipo de doença? Hidráulica, né? Difícil. Né? Quem não teve uma torneira vazando, um entupimento de esgoto, um vazamento no telhado proveniente de mau dimensionamento de calha, de condutor de águas pluviais.
Quem não teve um problema no aquecedor de água quente? Então, são inúmeras patologias. Todas elas estão elencadas aqui no livro e a gente também mostra como solucionar essas patologias. E por que é importante isso? As construtoras hoje elas gastam 5% a mais do custo final da obra para fazer reparos nessas obras entregues aos clientes por conta dessas patologias que ocorrem. A construtora tem 5 anos de responsabilidade, então ocorre lá um vazamento, a construtora tem que quebrar lá o banheiro, tem que arrumar. E é muito comum isso, muito comum. Muito frequente isso. Por conta da importância desse livro, eu tenho feito várias palestras no Brasil inteiro e dando curso de capacitação também para o corpo técnico dessas construtoras. Recentemente eu estive em São Paulo dando um curso para a construtora São José, que constrói edifícios de alto padrão, para capacitar os engenheiros, os mestres de obra, encanadores, os profissionais que trabalham na construtora, né, para evitar o aparecimento dessas patologias. Né? Então, e recentemente lancei esse 4º livro, a pedido também dos colegas engenheiros, tendo em vista que os 2 primeiros foram direcionados aos arquitetos, eu escrevi esse livro para os engenheiros, que aborda os princípios básicos para a elaboração de projetos. Então é um livro bastante didático também, onde todo profissional envolvido na construção civil pode ter um entendimento sobre dimensionamento e elaboração de projetos de instalações hidrossanitárias. Todos esses livros publicados pelo Roberto são editados pela Blucher, né? Pela editora Blucher de São Paulo, é uma editora que tem 70 anos especialista praticamente de tradição na publicação de livros técnicos de engenharia e arquitetura aqui no nosso país. Todos os grandes autores de livros de engenharia e arquitetura fazem parte do corpo da Blucher. E eu fico muito honrado também de fazer parte dessa editora, desse time de autores que escrevem pela Blucher. Roberto, você tem também um site, né, que deve ter sido muito recorrentemente utilizado pelos profissionais da área também. Como é que é isso? Você atende essas pessoas ali pelo site, conversa com eles sobre isso? Eu recebo vários e-mails no meu site, tirando dúvida dos livros, né? Como eu disse, os livros estão sendo adotados em várias universidades, então existem muitas dúvidas por parte dos professores, de alunos e também de profissionais da área que perguntam: Roberto, como é que eu faço a reutilização de águas pluviais numa instalação residencial? E a gente procura atender a todas as pessoas, né? Para quem tiver interesse, o nosso site, posso falar o nome? Claro, por favor. O site é www.robertodecarvalhojunior, tudo por extenso, .com.br. E no site tem um link também para a nossa página no Facebook, onde eu publico os cursos que estão agendados, que eu estou ministrando. Eu trabalho hoje para 3 empresas, né, 2 de São Paulo e 1 de Curitiba, onde eu ministro cursos de extensão profissional, né, em Curitiba para Gerson Cursos e em São Paulo na Icon Cursos e Academia de Engenharia e Arquitetura. E para as faculdades de Rio Preto todas também? Na Rio Preto, né, como eu não posso me ausentar durante a semana, eu tenho que dar aula em Rio Preto. Eu não posso sair daqui para dar aula em outro lugar. Mas os meus cursos, inclusive, eu ministro de fim de semana, normalmente de sexta e sábado. Quando são cursos de 16 horas, eu tenho a sexta e o sábado. Quando são cursos de 8 horas, eles no sábado eu ministro, né? Eu viajo o Brasil inteiro para dar curso. Quem quiser acompanhar a nossa agenda, basta entrar no site, né, e também acessar a página do Facebook, que tem a nossa agenda de palestras e cursos ministrados no Brasil inteiro. Tá certo. Eu vou pedir a sua licença para a gente fazer mais um rápido intervalo e voltar daqui a pouco com uma pergunta que eu vou deixar antecipada aqui para o Roberto responder daqui a pouco. É verdade, ele vai explicar por que aconteceu isso, que nós ganhamos aqui um excelente engenheiro, especialista na infraestrutura hidráulica, elétrica, etc., mas perdemos um roqueiro, né? Não foi? Daqui a pouco você responde sobre isso. Um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas.
Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da Cidade, hoje tendo o prazer de conversar com o engenheiro Roberto de Carvalho Júnior sobre os problemas da água. Eu fiz uma pergunta provocativa aqui no final do bloco anterior, lembrando de uma fase da juventude do Roberto. Hoje, esse engenheiro, esse especialista renomado nacionalmente com essa questão da infraestrutura elétrica, hidráulica, etc. Mas ele foi também um roqueiro, um dos dinossauros do rock rio-pretense, não é isso, Roberto? Obrigado, conta um pouco essa história. Obrigado pela consideração. Eu me sinto muito honrado também de ter feito parte, né, de um time de roqueiros aí que propôs uma contracultura, né? Nós, numa época muito legal aqui em São José do Rio Preto, a época dos festivais antigos. Aliás, os festivais eram festivais de MPB e a gente entrava tocando rock. Já tinha esse diferencial, né? E foi uma época bacana. Nós éramos recém-formados, né, profissionais liberais, e fazíamos música por hobby. E esse hobby, ele começou a fazer muito sucesso. O que era um hobby para nós se tornou um sucesso para o público, né? A primeira música que nós participamos no festival e gravamos, Black River Rock, tocou durante 3 anos nas FMs da cidade. Isso era uma coisa inédita para a gente. Eu me lembro que eu ia trabalhar no meu escritório, recém-formado, novo, estava lá na prancheta fazendo meus projetos hidráulicos e de repente tocava minha música no rádio. Ouvia, poxa, era um prazer isso, muito grande, né? Black River Rock, outra famosa, essa que faz menção à Câmara Municipal? Não, essa que fala da Câmara Municipal chama-se Embalos de Terça-Noite, claro. De 1987, é uma música que fala de forma bem-humorada e irreverente sobre as sessões do Legislativo rio-pretense. E na época a gente assim falava assim de um fato pitoresco relacionado a cada vereador, sem citar nomes, obviamente, mas que a imprensa toda sabia e a população sabia de que se tratava de determinado vereador, né? Isso foi na década de 80. Aliás, vou te dizer uma coisa, viu? Eu queria fazer justiça ao prefeito Manuel Antunes. Eu considero um dos prefeitos mais democráticos que nós tivemos aqui em Rio Preto. Eu fico imaginando se eu tivesse feito essas músicas hoje, o quanto que eu seria bombardeado por esses políticos e sei lá quantos processos nós teríamos se tivesse feito essas músicas hoje. E há 20 anos atrás parece que tudo era mais democrático. Hoje parece que tem um apelo à censura, todo mundo hoje está focado na censura, quer podar o trabalho dos outros. Naquela época a gente falava o que bem entendia. Pode falar sobre tudo, desde que não seja sobre mim, né? Exatamente, exatamente. Mas foi uma época muito bacana. Um outro personagem focado pela obra musical de vocês lá
diz respeito a uma figura legendária da noite riopretense, né? Uma empresária da noite riopretense, que foi a Maria Miron, né? Que foi objeto também de uma música de vocês, não é isso? Deu problema isso para vocês na época? Como é que foi isso? Deu problema, causou muita polêmica, né? Porque na época ela não entendeu muito bem a letra, né? E ela falaram para ela uma coisa, a música falava outra. Na verdade, a música foi feita em cima de uma matéria jornalística. Teve uma festa, uma época lá, que no fim teve, eu acho que não sei se foi a procuradora ou o delegado que chegou, e nós fizemos uma música bem humorada, falando de uma festa que estava acontecendo, que chegou a polícia e todo mundo saiu correndo. Era uma música bem humorada, né? Que falava um refrão, né? Quem pegou minha cueca, chateado vai ficar, né? Então, isso aí causou muita polêmica na época, eu me lembro que nós estávamos lançando a música num festival de rock às margens da represa, na frente da antiga Swift. Um festival patrocinado pela Rádio Stereo Show. Na época, eu sou Roche Neto e o Rubens Celso estava apresentando, aliás, esse festival. Foi muito bacana, e eu me lembro que nós lançamos essa música, todo mundo esperando nós tocarmos Black River, e lançamos a Maria Miron, fim de semana na Maria Miron. No segundo refrão da música, Rei, tava 5.000 pessoas cantando com a gente. Foi uma coisa maravilhosa. Isso tudo está documentado, viu? Documentado. E é bacana que nessa época, né, nós estamos falando coisas de 30 anos atrás, é isso? 30 anos, mais de 30 anos. Havia espaço para isso, né? Você conseguia gravar a sua musiquinha e colocar nas emissoras de rádio. Eles estavam aí para tocar, né? Hoje talvez seja mais difícil fazer isso, não sei se é assim. Na verdade, a nossa música tocava no rádio mais pela curiosidade, né? Das emissoras e da própria população que ligava no rádio pedindo para tocar a música. Porque foram as primeiras letras que surgiram falando da cidade, falando de Rio Preto, né? Sem dúvida. Aliás, eu me orgulho muito disso. E até hoje, quando eu escrevo no jornal também, eu procuro falar da cidade. E na época que eu fazia música também não era diferente. Eu procurava falar de coisas locais. Eu não era um artista famoso, eu não ia tocar no programa do Chacrinha, eu ia tocar aqui nos festivais de Rio Preto. Então eu queria levar uma mensagem para a população riopretense. Claro. Né? Eu queria chamar a atenção da população local, para os problemas locais, políticos, social. Né? Então nós abordamos os problemas de Rio Preto de forma irreverente, né? Abordando todo o folclore político, social e cultural de Rio Preto, e promovemos uma anticultura na cidade nessa época. E foi muito bacana, a gente foi reconhecido por isso, e quase que tivemos que largar a profissão para seguir a música, viu? Pois foi um refresco, né? Essa água toda foi um refresco no nosso assunto aqui sobre água. Não poderia deixar de conversar com o Roberto sobre esse assunto também, mas vamos voltar um pouquinho sobre água. Rio Preto está fazendo grandes investimentos na prevenção de enchentes da cidade. É um grande projeto realizado em várias regiões da cidade. Isso vai funcionar? Nós vamos não ter mais enchente em Rio Preto, Roberto? O que você pensa disso com base nessa toda essa sua experiência? Eu sei também que esse é um assunto sobre o qual você se debate há muito tempo. Olha, Rei, realmente, nós estudamos o problema das enchentes de Rio Preto há vários anos. Aliás, é motivo de discussão nas minhas aulas também. Para eu te dar uma resposta assim, mais convincente e mais segura, primeiramente eu precisava conhecer toda a extensão do projeto. Porque a gente sabe que para resolver o problema das enchentes de Rio Preto não adianta você fazer projetos pontuais. É preciso de ter uma visão holística, sistêmica e prospectiva, antes de mais nada. Né? E eu não sei se esse projeto tem essa visão, né, holística, sistêmica e prospectiva. Eu precisaria conhecer a fundo o projeto, analisar o projeto para te dar essa resposta, se vai realmente resolver ou não. Mas pelo que eu tenho visto e acompanhado, né, aí andando pelas ruas da cidade, também pela imprensa, eu acredito que vai minimizar o problema. Agora, se vai resolver, fica difícil eu te responder, mas com certeza vai minimizar, porque uma coisa que faltava em Rio Preto é um projeto de microdrenagem. Quer dizer, não adianta você fazer barragens de contenção se você não tiver a microdrenagem da bacia, ou seja, você não captar a água superficial para levar lá para ser retida no fundo de vale, nas barragens. Aliás, eu me lembro da primeira barragem que foi feita na altura da Avenida Brasilusa, lá na José Munia,
na época do prefeito Toninho Figueiredo, fizeram essa barragem achando que iam resolver o problema das enchentes de Rio Preto. Só que se esqueceram de fazer a microdrenagem da bacia. A água chegar lá, né? A barragem retinha vento, né? Ou então a água que caía só no rio, não a água que descia superficialmente pela inclinação da bacia e caminhava acompanhando o sentido longitudinal da declividade até o Palácio das Águas. Por isso que enchia a avenida. Quando você fala em microdrenagem, você está falando em bocas de lobo, galerias pluviais nos bairros, né? É isso que estou me referindo. Então, como não tinha microdrenagem da bacia, o que acontece? A água ela acompanha a declividade da bacia até o fundo de vale e, paralelo ao rio, ela desce também nas avenidas, porque não tem a drenagem dessas águas. Então, o mais importante é um projeto de microdrenagem, para depois se pensar em reter a água através de barragens para retardar a chegada dela lá no Rio Preto. Então esse seria o caminho, mas eu precisaria analisar esse projeto mais profundamente para dizer para você com muita convicção que vai resolver o problema das enchentes de Rio Preto. Bom, já disse que vai pelo menos minimizar. Se vai minimizar, já é uma parte do problema resolvido. Tomara que isso realmente aconteça. Eu acredito que sim. Quando o sistema estiver todo interligado, que ainda não está, né, estiver funcionando a pleno vapor, eu acredito que vai minimizar. Agora, se vai resolver, eu não sei. Porque, como eu disse, é preciso de ter uma gama de projetos, não projetos pontuais, mas uma série de projetos, né, que devem ser executados para resolver o problema das enchentes de Rio Preto. Não é fazendo barragem, só microdrenagem também que vai resolver. Tá certo. Roberto, eu queria agradecer muito a sua presença. Já chegamos no final do programa. Poxa vida. Eu sempre digo isso, quando a prosa está boa, o assunto vai embora igual a água, viu? Vai embora rapidamente. Eu queria agradecer muito a sua presença, convidá-la a voltar outras vezes em nosso programa. Próxima vez eu venho para falar só sobre música. Sobre música, sobre rock. Eu sugeri exatamente isso. Obrigado, viu, Roberto? Contando as histórias antigas do rock riopretense aí. Eu sei que foi uma época na sua vida que certamente você curtiu muito. Bastante. E era uma época de efervescência cultural da cidade, isso era muito legal também. Com certeza. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado, Rei, foi um prazer. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou aí em sua casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.